Do Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e esse é o projeto da leitura da Bíblia do ano todo para o ano de 2025. Estamos no livro de Deuteronômio, capítulos de números 22, 23, 24, será a leitura de hoje. Vamos à leitura? O subtítulo da minha Bíblia diz: Caridade para com o próximo. Vendo extraviado o boi ou ovelha, que o teu irmão, não te esconderás dele. Restituí-los-á sem falta ao teu irmão. E se o teu irmão não estiver perto de ti, ou tu não conheceres, reconhecê-los-á na tua casa, para que fique contigo até que o teu irmão os busque, e lhes tornarás a dar. Assim também fará com o seu jumento, assim fará com os seus vestidos, assim fará também com toda coisa perdida que se perder do teu irmão. E tu, se achares, não te poderás esconder. O jumento que é do teu irmão, ou o boi, não verás caído no caminho, e deles te esconderá. Com eles os levantarás sem falta. Acerca dos vestidos do homem e dos da mulher. Olha que coisa interessante isso. Não haverá traje de homem na mulher, e não se vestirá o homem vestido de mulher. Porque qualquer que faz isso, a abominação é o Senhor teu Deus. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão, com um passarinho ou ovos e a mãe postas sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe dos filhos. Deixará ir livremente a mãe, e os filhos tomará para ti, para que bem te vá, para que prolongues os dias. Quando edificares uma casa nova, farás do telhado um parapeito, para que não ponhas a culpa de sangue na tua casa. Se alguém de alguma maneira cair dela, não semearás a tua vinha de diferentes espécies, nem a semente, para que não profane o fruto da semente, que semeares a novidade da vinha. Com o boi e com o jumento juntamente não lavrarás. Não te vestirá de diversos estofos, de lã, linho juntamente. Franjas porás nas quatro bordas, da tua manta, com a que te cobrires. Então o pai da moça e a sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça, e levá-los-ão para fora os anciãos da cidade a Porá. E o pai da moça dirá aos anciãos: Eu dei a minha filha por mulher a esse homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: Não achei virgem na tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha, que te estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o condenarão em 100 ciclos de pratas, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou a má fama sobre uma virgem de Israel, e lhe será por mulher. Em todos os dias não poderá despedir. Porém, se esse negócio for verdade de que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando um homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim tirará o mal de Israel. Então, olha aqui, eu lembro que eu falei para você que ia fazer aquela ponte de João capítulo 8, quando apenas a mulher é pega no ato de adultério, ela foi apresentada ali, eles não estavam em conformidade com a lei. Olha que ali é bem claro: quando um homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim tirará os maus de Israel. Mas lá em João capítulo 8, eles levaram somente a mulher, não apresentaram o homem. Então estava fora do padrão da lei mosaica, conforme o próprio Deus estabelecera e deu a Moisés, e Moisés ao povo. Ali existia uma astúcia, existia uma maldade para tentar pegar Jesus numa falha, num erro, para o experimentar. Mas ele sabiamente deu aquela resposta, sabendo de todas as coisas, dos atributos que ele tem, que é a onisciência, que sabe de todas as coisas. Ele vira para aqueles homens que queriam pegar primeiro Jesus e também a mulher, e Jesus
libera aquela palavra: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mais uma pérola do Bereano aí. Muitas vezes, por muito tempo, eu também preguei essa palavra errada. Eu dizia assim, ó, aquele que não tiver pecado. E não é assim que está no texto. O texto é bem claro. Aquele que dentre vós, ou seja, aquele que entre vocês, que me apresentaram essa causa, que me trouxeram essa mulher, fora da lei, né, da lei judaica que tinha que ter apresentado o homem também. Então aquele que dentre vocês se achar digno, sem pecado, pode tirar pedra. E aí eles examinaram, sabiam que estava fora da lei, do princípio mosaico, e também que eles tinham pecado. E aí o texto diz lá em João 8, que desde o mais velho até o mais moço, até o mais jovem, eles largaram as suas pedras e a deixaram. E aí Jesus vira para aquela mulher e pergunta, né, escrevendo em terra, ele levanta e pergunta, cadê os teus acusadores, mulher? E ela diz, olha, senhor, depois o senhor falou aquela fala, não tem mais ninguém, só ficou o senhor. E aí ele, que não tinha pecado, à luz de 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 21, que diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Hebreus também, capítulo 4, a partir do verso 16, diz que ele não pecou, não teve nenhum tipo de pecado, mas ele se compadece dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas e imperfeições. Vira para aquela mulher e diz, nem tampouco eu te condeno. Só que ele dá uma direção, uma orientação, um direcionamento, um ensinamento. Vá e não peques mais. Perceba que é impossível nós não pecarmos mais. Pecamos por palavras, pensamentos, olhares, gestos, direta e indiretamente, voluntário e involuntariamente. O que ele está dizendo aqui é para que não pecasse mais naquele delito, naquela falha, porque tudo indica que de fato ela havia sido pega, mas ali Deus deu um grande livramento para ela. Por quê? Porque eles respeitaram a lei, que o homem também devia ter sido ali colocado ali, e o homem não foi levado, só a mulher. Então ele está dando uma oportunidade para ela, entende? Então você vê que tudo aqui da lei. Você vê outro ponto interessante, como eu comecei no capítulo 22 e no versículo 5, que é proibido homem vestir roupa de mulher e mulher vestir roupa de homem. Então você vê que são princípios assim que Deus vai colocando, vai estabelecendo uma norma, um padrão para o povo de Deus se portar, se até mesmo na construção de uma casa, colocar um parapeito para proteger, para se porventura alguém cai, aquela pessoa não ser culpada daquele sangue. Entende? Você vê que Deus ele vai tratando de todos os detalhes. E ele segue dizendo da seguinte maneira, ó, versículo 22. Quando um homem for achado deitado com uma mulher casada, com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirará o mal de Israel. Então isso era tanto para a mulher quanto para o homem. Você viu aqui? Então a lei era bem clara, explícita, implícita, clara, enfática. Quando houver moça virgem, desposada, ou seja, noiva, com algum homem, e o homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trarei ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedra, até que morram, a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirará o mal do meio de ti. Ou seja, quando a mulher tiver noiva, como no caso Maria era noiva de José, quando o anjo visitou ela, você viu que ela falou, como posso engravidar, sendo que não conheço o varão e eu estou desposada de José? Ela era noiva, ela era comprometida, mas ela não era casada, então ela não tinha relação, ela não teve relação sexual ainda até o momento. O texto diz que ela é a Virgem Maria. E aí o anjo Gabriel fala, descerá sobre ti, o Espírito Santo te cobrirá e te envolverá, e você vai gerar, você vai conceber, você vai dar luz ao filho, ao menino Jesus. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, olha lá, noiva de um homem, forçar a se deitar com ele, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não fará nada, a moça não tem culpa da morte, porque como o homem, desculpe, que se levanta contra o seu próximo, lhe tirará a vida. Assim é este negócio, ou seja, o estupro. A lei e a sentença era de morte. Pois achou no campo a moça, a desposada, gritou e não houve quem a livrasse. Estava no campo, estava afastado. Quando um homem achar uma moça virgem, que não for desposada, e pegar nela e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de pratas, e porquanto a humilhou, e será por mulher. Ou seja, vai ter que se casar. E não poderá despedir a todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher do seu pai, nem descobrirá a auréola do seu pai. Capítulo 23. Pessoas que são excluídas das Assembleias Santas. O quebrado,
a quebrantura ou o castrado não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíres do Egito. Porquanto alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição. Porquanto o Senhor teu Deus te amava, não lhe procurarás nem paz, nem bem a todos os seus dias para sempre. Não abominarás o Edomeu, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro fosse na sua terra. Os filhos que lhe nasceram na 3ª geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardará de toda coisa má. Quando entre ti houver alguém que por algum acidente de noite não estiver limpo, sairá fora do exército e não entrará no meio do exército. Porém, será que declinando a tarde, se lavará em água e se pondo o sol, entrará no meio do arraial. Também terás em lugar fora do arraial, ali sairás fora. Entre as tuas armas terás uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, virando te cobrirá aquilo que saiu de ti. Ou seja, quando naquela época, lembra, não tinha cisterna, às vezes era tipo fossa, sabe? Mas pensa, eles estavam em campo de... Olha, até isso Deus cuidava. Quando fizesse, como a gente fala no número 2, né, fizesse as fezes, defecasse, você viu, tinha que ter uma pá. E ó, entre as tuas armas terá uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, ó, então com ela cavarás, virando a cobrirá aquilo que saiu de ti, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e torne atrás de ti. Olha que coisa interessante, você não sabia disso. No arraial não podia estar ali aberto, então tinha que ter uma pá, vai defecar um lugar ali, cavava ali, defecava e depois tampava o lugar. Ou seja, o arraial tinha que estar limpo, porque como ele falava assim, o Senhor passeia, o Senhor anda no meio de ti. Tremendo, né? Você vê que Deus cuida de cada detalhe e cada informação. Eu só estou dando uma pincelada a grosso modo, mas seria bacana depois você pegar uma Bíblia que tenha comparação, ver os versículos, que fala em Deuteronômio, fala em Levítico, fala em Êxodo, fazer essas comparações e ver que realmente Deus ele é detalhista. Acerca de fugitivos, prostitutas, usura e votos. A usura é juros. Chama-se de usura e onzena. Isso aos olhos de Deus é abominável. Quando a gente vê essas empresas aí emprestando dinheiro a juros, aos olhos de Deus, isso é abominável, tá bom? Não entregarás o seu senhor ao seu servo, que acolher a ti ao seu senhor. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolherem em algumas das tuas portas. Onde ele estiver bem, não o oprimirás. Não haverá rameira dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita entre os filhos de Israel. Sodomita, depois você vê a palavra rameira lá. Ó. Sodomita é o coito anal, é o sexo anal. Olha aqui para você ver, ó. Jesus repreende. E depois você vê o que é a palavra. Não haverá rameira entre as filhas de Israel. Você já mais ou menos pode imaginar aí, né? Mas eu quero deixar essa para você pesquisar. Ó, não trará salários da rameira, nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos esses são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Teu irmão não emprestarás a usura com juros, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa. Se emprestaste a usura, ao estranho emprestarás a usura, porém ao teu irmão não emprestará a usura, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão na terra a qual vais possuir. Então, para os irmãos, entre os irmãos era proibido cobrar qualquer tipo de juros. Como ele está dizendo, para o estrangeiro por de fora, tudo bem, você poderia cobrar ali uns juros, um valor justo. Agora, para os irmãos, estreitamente proibido cobrar qualquer tipo de usura, onzena, juros. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo,
porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e haverá pecado em ti. Porém, abstendo de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu da tua boca, guardarás e o farás, mesmo a oferta voluntária. Assim como votastes ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca, quando entrares na vinha do teu próximo, comerás a uva conforme o teu desejo, até te fartares. Porém, não as porá no teu vaso, ou seja, não recolherá para levar para casa, só para se alimentar. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás espiga, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Lembra o que Jesus lá estava fazendo com os discípulos, que era um dia de sábado, os discípulos estavam com fome, eles estavam pegando as espigas, e os fariseus, olha, os seus discípulos estão ali fazendo aquilo ali no sábado. Entendeu? Então você vê, fosse para se alimentar, não haveria nenhum tipo de problema. O que não podia era levar para casa, que aí configurava como furto, né? Estava furtando algo da seara do próximo. Capítulo 24, para a gente concluir essa leitura. Mais uma vez ele fala sobre os votos aqui no capítulo 23, e ele corrobora, ele confirma através de Eclesiastes capítulo 5. Quando você fizer um voto ao Senhor teu Deus, o que você votar, o que você prometer, cumpra. Porque se você votar, se você prometer e não cumprir, você vai estar em falha. Haverá pecado diante de ti. Não é bom. Então Deus não condena o voto, Deus não condena a promessa. O que Deus refuta, o que Deus repreende e condena é você votar, prometer e não cumprir. Tá bom? Capítulo 24. Acerca do divórcio, dos penhores, dos roubadores e da lepra. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, e lhe fará o escrito de repúdio, e lhe dará a sua mão, e lhe despedirá da sua casa. Se, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, esse último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe o der na sua mão, e despedir a sua casa, esse último homem que a tomou por si por mulher, vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tomá-la, porque não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem lhe imporá carga alguma. Por um ano inteiro ficará livre da sua casa e se alegrará com a sua mulher que a tomou. Não se tomarão nem penhor ambas as mós, nem mesmo a mó de cima se penhorearia assim a vida. Quando se achar alguém que furtar, ou dentre os seus irmãos, os filhos de Israel, e com ele ganhar ou vender, qual ladrão morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra, que grande cuidado de fazer conforme tudo que te ensinarem os sacerdotes levitas, como também tem ordenado, terás cuidados de o fazer. Lembra-te que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saísse ao Egito. Acerca de empréstimos, quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em tua casa para tirar o penhor. Fora estarás, e o homem a quem emprestaste lhe trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, não deitarás com o seu penhor. E se o pondo o sol, certamente lhe resistirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. Isto será por justiça perante o teu Deus. O amor para com os pobres, os estrangeiros e os órfãos. Não oprimirás o jornaleiro pobre, ou seja, o trabalhador, o necessitado, de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que estão na tua terra, nas tuas portas. Nos teus dias lhe dará o seu salário, e o sol não se porá sobre isso, porquanto é sobre a sua alma. Se além disso, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Não perverterá o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás penhor da roupa da viúva, mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordenou que faça isso. Quando no teu campo cegares a tua cega, e esqueceres uma gravela no campo, não tornarás a tomá-la, mas para o estrangeiro e para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás, a sacudir os ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vidimares a tua vinha,
Não tornarás atrás para buscar o estrangeiro, para buscá-la, para rebuscar, ou seja, já ficou lá, o que deixou fica. Será para o estrangeiro e para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faça isso. Você vê que Deus tem até um cuidado, e para que sempre o povo venha trazer a memória, a lembrança, que eles por 4 séculos e 3 décadas serviram como servo, como escravo, e agora eles estavam livres, estabelecidos, então que eles se lembrassem das pessoas que estavam passando necessidade, da órfã, da viúva, do estrangeiro, das pessoas que estavam ali perecendo, e que se fosse ali na vinha deles, seja de trigo, seja de uva, seja de romã, seja de milho, o que fosse, quando ele passasse, o que ficou para trás, deixasse para que eles pudessem colher. E nós vamos ver essa história sendo narrada logo mais aqui na frente, no livro de Ruth. Aconteceu justamente isso. É quando você vê, ó, era essa lei aqui que ela estava cumprindo, ela estava ali baseada e fundamentada na lei. Coisa linda, né, meus irmãos? Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus continue nos abençoando, nos ajudando a cumprir, a obedecer os preceitos, as leis, os mandamentos do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. A paz do Senhor.